É assim que a psoríase destrói as juntas. Pouca gente sabe disso, mas a psoríase tem uma forma articular, que pode fazer inflamação nas juntas das articulações de mão, joelho, tornozelos e pés, e que pode inclusive afetar a coluna lombar, sacroiliaca e até mesmo a coluna cervical. Essa manifestação, que nós chamamos de artrite psoriásica, pode afetar 3 a cada 10 pacientes com psoríase. Então, se você tem psoríase e gostaria de saber sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar como você pode identificar se você tem a psoríase e a forma articular, a artrite psoriásica, e qual é o melhor caminho para que você consiga chegar ao diagnóstico e fazer o tratamento de forma adequada. O primeiro ponto é entender que a psoríase é uma doença autoimune muito mais complexa do que apenas uma doença que faz manifestações na pele. Hoje nós já sabemos, inclusive, existem alguns estudiosos que acreditam que a doença deveria mudar de nome, deveria passar a chamar doença da psoríase, doença psoriásica ou algo desse tipo, porque ela engloba muito mais do que as manifestações cutâneas que ficam famosas. E por ser uma doença autoimune crônica, ela necessita de um acompanhamento regular e muitas vezes multidisciplinar. Esse processo inflamatório, inclusive, aumenta o risco de uma pessoa com doença psoriásica de ter doença cardiovascular, com infarto, AVC e até um aumento de mortalidade. Por isso, o acompanhamento dessa doença é muito mais complexa do que simplesmente tratar as manifestações de pele. Mas falando em específico das manifestações articulares, a artrite psoriásica pode ser identificada da seguinte forma. Se você tem a psoríase e já teve manifestações como inflamação nas articulações das mãos, joelhos ou tornozelos, com inchaço articular, dor, vermelhidão, calor local ou diminuição da mobilidade, isso pode indicar inflamação da junta que pode vir na artrite. Outro sintoma que pode aparecer na artrite psoriásica é o que nós chamamos de dactinite, que é quando um dedo ou alguns dedos ficam completamente inflamados, em alguns lugares chamado também de dedo em salsicha, que é um sinônimo de dactilite. Outra manifestação frequente da artrite psoriásica é a dor na sola dos pés ou então na localização do tendão de Aquiles, fazendo o que a gente chama de fascite plantar ou então entesite do tendão de Aquiles. Outra manifestação muito importante é a dor lombar de característica inflamatória, que é aquela dor que geralmente é pior pela madrugada ou pior pela manhã, que faz muita rigidez, o paciente sente que está muito duro, muito travado, e ao longo do dia essa dor ela tende a melhorar ou melhorar a partir do momento que a pessoa faz o movimento. Esse tipo de dor lombar inflamatória associado com psoríase, deve sim levar à investigação da artrite psoriásica. A região cervical também é uma região muito frequentemente acometida em pacientes que têm a psoríase e a artrite psoriásica. Então ela também deve ser muito bem investigada. Acompanhando esse quadro articular, é muito frequente outras manifestações, como a diarreia ou sangramento nas fezes por inflamação do intestino, que pode acontecer em associação com doença inflamatória intestinal ou pode ser apenas uma manifestação da artrite psoriásica. E aí você pode perguntar, mas é todo tipo de psoríase que faz com que tenha aumento de risco de ter artrite psoriásica? Porque se você já estudou a psoríase, você já sabe que tem muita gente que tem formas muito diferentes. Tem gente que tem formas mais leves, tem gente que tem formas muito extensas, tem outras que têm apenas manifestações do couro cabeludo, outras que têm nas unhas. Então, os tipos de psoríase mais frequentemente associadas com a artrite psoriásica são essas. Psoríase nas unhas, que é a famosa psoríase ungueal, a psoríase de forma extensa, que pega todo o corpo, a psoríase de couro cabeludo, afetando essa região da nuca ou mesmo o próprio couro cabeludo, a psoríase genital e a psoríase que pega a região interglútea e umbigo, são as mais associadas com a artrite psoriásica. Então, se você tem essa forma de psoríase, também é importante investigar. Então, o que deve ser feito caso você tenha psoríase e sinta dor nessas regiões que eu mencionei? O seu primeiro passo é procurar um médico reumatologista, que é o médico especialista no tratamento da forma articular da doença. Durante a consulta com o reumatologista, ele vai explorar melhor os seus sintomas, identificar se esses sintomas podem ser relacionados com a artrite psoriásica, ele vai investigar outras possibilidades além da própria psoríase e, por fim, vai solicitar exames de sangue.
Entre esses exames, muito provavelmente vão ter hemograma, provas de função renal, provas de função hepática, proteína C reativa, VHS, que são marcadores de inflamação que pode vir das articulações, e pode ser necessário ainda os exames de imagem, a depender da localização em que você estiver tendo as manifestações. Os exames podem ser radiografias ou ressonâncias, dependendo da necessidade do acompanhamento médico e de como vai estar a apresentação clínica da doença. E é muito importante que você faça esse tratamento da artrite psoriásica, porque ao contrário do que acontece com as manifestações cutâneas, que apesar de serem feias, elas não provocam uma destruição, uma marca, né? A artrite psoriásica pode sim provocar deformidades permanentes. Algumas delas muito características, como o dedo em ampulheta, que o dedo ele fica voltando. Ela pode destruir as articulações sacroiliacas de coluna lombar, cervical, fazendo com que o paciente fique com sequelas permanentes da doença. Então, o tratamento ele é importante e não deve ser relegado. E como será feito o tratamento da artrite psoriásica? O tratamento vai depender da manifestação que o paciente tem. Em alguns casos, quando a manifestação é mais branda, pegando poucas articulações, o tratamento pode ser feito apenas com anti-inflamatórios. Nos casos em que mais articulações são afetadas, pegando articulações de mãos, joelho e tornozelos, imunomoduladores como o metotrexato, neflanomida ou a sulfasalazina podem ser necessários. Nos casos que são considerados moderado a grave, que fazem manifestações que não responderam ao tratamento com anti-inflamatórios ou os imunomoduladores, aí sim nós podemos utilizar medicamentos imunobiológicos. E aí entra adalimumab, etanercept, certolizumab, próprio golimumab, secukinumab, Taltz, ustekinumab e vários outros medicamentos podem ser necessários para fazer esse tratamento. Então, se você tem psoríase e acredita que tem manifestações compatíveis com o que eu acabei de falar, você pode agendar uma consulta comigo, tanto aqui em Belo Horizonte, onde eu faço a minha atuação, ou então pelo teleconsulta. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem as informações necessárias para fazer o agendamento. Espero poder te ajudar. Um grande abraço.